Eu sou o Luiz, do Fox Life. Eu vou pedindo para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para que mais pessoas possam chegar aqui e usufruir desse conteúdo. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Eu sei que muitas pessoas sofrem dessa situação, porque eu também já sofri, e isso aconteceu comigo há quase 2 anos atrás. Eu estava num relacionamento, um relacionamento que vinha de muitos anos, e aí eu acabei levando um pé na bunda. E no momento em que você leva você sente, é óbvio que você sente. Por quê? Porque você é que está levando, a outra pessoa está entrando com o pé e você está entrando com a bunda. Nesse momento, muitas pessoas acabam então não conseguindo fazer muita coisa. A pessoa fica desiludida. Por quê? Porque ela acreditou que aquela pessoa que chutou ela seria a parceira de vida. E quando a realidade vem e se impõe e mostra que isso não vai acontecer, você precisa então realmente entender isso, compreender isso, para que você consiga seguir com a sua vida, né? Porque não é possível de você ficar paralisado, de você ficar preso nessa situação, porque a vida continua. É preciso que o segundo capítulo seja escrito, e você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você reprimir esse sentimento que você talvez esteja agora e seguir em frente. Então, nesse momento, você precisa compreender que um relacionamento ele passa por diversas etapas. Isso acaba sendo uma lei universal, isso que eu vou falar agora. Ou as coisas estão crescendo, né, evoluindo, ou elas estão sendo destruídas, elas estão decrescendo. Se um relacionamento acaba, significa que ele não evoluiu, ele decresceu, chegou num ponto em que ele morreu. Talvez você não teve a percepção, né, não conseguiu enxergar as nuances que estavam acontecendo. A outra pessoa, ela foi mais esperta que você e ela percebeu isso. E aí ela saiu fora. E aí o seu sentimento, o seu ego, vamos dizer assim, talvez esteja ferido. Por quê? Porque você acreditava que você era a melhor pessoa do mundo, que você era bonzinho, que você fazia de tudo, que você agradava. Talvez você poderia ter sim agradado essa pessoa em alguns níveis, talvez você dava presente para ela, talvez você fazia alguma coisa que na sua cabeça, na realidade que você criou na sua cabeça, você estava fazendo as coisas certas. Só que na verdade você não estava. Você estava cometendo alguns erros. E cada pessoa possui as suas próprias regras. E as regras da outra pessoa não foram correspondidas às expectativas dela, né? Então, nesse ponto, ela notou que você não era o melhor parceiro ou parceiro para ela, né? E ela entrou simplesmente com o pé. E você ficou sem entender, né? Porque o nosso cérebro, ele sempre busca uma causa para a nossa dor. Isso é fato, porque isso faz parte do mecanismo de sobrevivência do cérebro. O nosso cérebro, ele vai automatizando os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, para quê? Para consumir menos energia possível. E aí a gente entra nesses padrões de comportamento acreditando que eles são os corretos. Muitas vezes são padrões inconscientes. Só que esses padrões, se você desenvolve um padrão de comportamento negativo e você vai alimentando esse padrão, o que vai acontecer? Você vai se comportar, né, de uma maneira negativa e você nem vai notar. Por quê? Porque pelo automatismo. Mas a outra pessoa está notando. Nesse ponto, você precisa então entender que você fez muitas coisas erradas, sim, né, você errou. E você precisa entender também que se você levou um pé na bunda, você era a pessoa errada para essa pessoa. Ela percebeu isso. Porque se você fosse a pessoa certa, ela não faria isso, né? Agora, uma coisa muito importante é que a gente precisa entender é que nós, principalmente nós brasileiros, somos um povo que está instalado na quarta camada. A quarta camada da personalidade, né? Isso aí é um dos conceitos criados pelo professor Olavo de Carvalho. É um conceito que explica as motivações do ser humano, né, em cada etapa da vida.
E a quarta camada, ela, inclusive eu já gravei um vídeo sobre isso, você pode procurar aqui no canal. A quarta camada é uma camada onde nós buscamos afeição, né? Esses sentimentos afetivos que talvez não foram preenchidos na infância e hoje em dia, na fase adulta, a gente tenta preenchê-los com outra pessoa. Nesse ponto a gente precisa entender duas coisas muitíssimas importantes. O primeiro ponto é entender que nós fomos criados, de certo modo, educados numa cultura em que nós tivemos diversos modelos, né? Desde novelas, de filmes, de situações, de séries, em que nós fomos, de certo modo, ensinados que o namoro é algo eterno, sendo que não é, né? É óbvio que existe diversos tipos de fins, na verdade dois tipos, né, de fim de relacionamento, que é no namoro e no matrimônio, né? No matrimônio ele é mais complexo, né, porque são diversas causas que podem ter acontecido. Então, eu vou falar especificamente do namoro, né, que foi o que aconteceu comigo. O namoro foi feito para acabar, você precisa entender isso. E a partir do momento que você romantiza o namoro, você toma o namoro como um matrimônio, no final das contas, o que vai acontecer é justamente uma grande frustração, né? Porque o namoro é uma preparação, de certo modo ele precisa acabar, ou ele vai terminar em matrimônio, ou ele vai terminar em separação. E se terminou em separação, está tudo bem, isso é ótimo. Só que a gente não consegue entender isso. Por quê? Porque esse é o primeiro fator que eu disse, né? A romantização do namoro é muito perigosa. O segundo fator é o fator da imaturidade, óbvio, né? Eu também falei da quarta camada, que nós somos um povo que não sabe lidar muito bem com os relacionamentos. Nós somos, de certo modo, imaturos nesse sentido, e a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E o próximo fator, então, seria a gente entender que uma pessoa, ela vive independente da outra. A pessoa que te deu o pé na bunda, ela sempre teve a sua vida própria, né? Ela sempre fez as coisas que ela fez, trabalhou, teve as suas preocupações, os seus problemas. Então você precisa respeitar isso, você precisa entender isso, que essa pessoa é independente de você. Ela tem vida própria, assim como você também tem vida própria. E em algum momento da sua e da vida dela, vocês se encontraram por alguma circunstância. Talvez você encontrou com essa pessoa, talvez na faculdade, talvez foi um amigo que te apresentou ela, né? Vocês foram apresentados por algum amigo, ou talvez algum parente apresentou vocês, ou então você encontrou essa pessoa no Tinder, em algum aplicativo de namoro, alguma circunstância houve. E aí, vocês acabaram desenvolvendo esse relacionamento que chegou no fim. Só que, se você está com uma dor profunda, significa que você, em algum ponto, acreditou que aquela pessoa era sua. Porque é assim que nós nos referimos aos relacionamentos. Ah, ela é minha namorada. Ah, ele é meu namorado. Quer dizer, aquela pessoa não é sua. Aquela pessoa está com você em algum ponto da sua vida. E ela pode continuar com você ou sair fora. Até mesmo você viveu sem ela até esse ponto. Mesmo se você casa, você ainda continua tendo uma vida própria. Não que você vá fazer o que você quer. Não é isso que eu quero dizer. A vida própria que eu quero dizer é que nós nascemos sozinhos, né? Você não nasceu com outra pessoa, a não ser que você seja gêmeos, né? Aí você nasceu com um irmão ou uma irmã. Aí é diferente. Mas mesmo se aconteceu isso com você, é muito provável que você, no fim da sua vida, vai partir sozinho. Porque é isso que acontece. A gente morre sozinho. Em algumas circunstâncias dramáticas, infelizmente, as pessoas às vezes podem morrer juntas num acidente. Isso pode acontecer. Mas isso é exceção. A regra diz que nós nascemos e morremos sozinhos. Então você precisa entender isso. E eu sei que é difícil, porque você está sofrendo. Você sente falta daquela pessoa. Você fez diversas coisas juntos. E aí agora você sente falta.
Por quê? Porque você acostumou, você criou um hábito. E agora você precisa criar um novo hábito. E assim como no relacionamento, a gente, na nossa vida, passou por diversos momentos de transição. Desde a nossa infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta. E as pessoas que não amadureceram, de certo modo, elas estão presas, elas não conseguiram fazer essa transição ainda. E isso pode impedir a pessoa de avançar, de realmente se instalar na fase adulta, né? Então, esses fatores que eu mencionei, eles são muito importantes. E um último fator também é você, de certo modo, incorporar esse sofrimento que você sente, né? Você não vai conseguir ter essa superação da noite para o dia. Isso ainda talvez vai doer em você, mas é uma dor emocional. É diferente de uma dor física. Quando a gente usa uma figura de linguagem que diz que a pessoa partiu o nosso coração em 1000 pedaços, a gente sabe que isso não é verdade. É uma dramatização, né? É uma dor abstrata, né? É uma dor de sentimento. É diferente de uma dor física. Diferente de alguém que de repente perde um dedo, ou um braço, ou uma perna. Aí sim é uma dor física. Ou uma pessoa que perde um ente querido repentinamente, né? A pessoa perde seu esposo, sua esposa, um filho. Sim, essa dor, ela é dramática. É um sofrimento profundo. Então existem níveis de dores diferentes. E a dor do relacionamento, felizmente, é uma dor emocional. Tá? E principalmente se for namoro, é uma dor boba. Né? É uma dor assim que... é uma romantização da dor, na verdade. Você não precisa ficar romantizando essa dor. Você pode sentir ela. Algumas pessoas entram em depressão. Isso aí vai depender de diversos fatores, desde do temperamento da pessoa. Então existem certos fatores que já foram impostos na sua personalidade, no seu temperamento, na sua forma de pensar. Não que serão, de certo modo, fatores determinantes. É óbvio que certos fatores são determinantes. Por exemplo, eu nasci negro, é óbvio que esse é um fator determinante, né? Isso vai continuar. Mas, em termos de comportamento, de pensamento, a gente pode alterar alguma coisa. Não significa que a gente vai ser condenado pelo resto da vida pelos nossos sentimentos. Então, esse fator também é importante, né? De você realmente seguir em frente, de certo modo, sentir essa dor e se acostumar com ela, porque a vida é feita disso. E se você for analisar os estoicos, eles sabiam de tudo isso. Eles não caíam em paixões. É claro que as paixões dos estoicos eram diferentes. Eles faziam um treinamento em que eles não se entregavam aos prazeres mundanos. Não que eles não se entregavam, eles, de certo modo, controlavam esses prazeres. Eles sabiam que esses prazeres não poderiam ser fatores determinantes da nossa vida. Porque se isso acontecesse, nós cairíamos, ou podemos cair, numa vida hedônica, né? Numa vida de só prazer, de só felicidade, sendo que isso não acontece. Mas a partir do momento que você tem esse treino, né? A partir do momento que você pratica, de certo modo, certas mortificações, em momentos mais difíceis, em momentos mais dolorosos, você consegue realmente reprimir esses sentimentos de maneira mais fácil do que uma pessoa que vive no mundo de ilusão, vive de wishful thinking. Ou seja, acredita que a vontade dela deve prevalecer na realidade, sendo que a realidade é que prevalece. A realidade pouco está importando com os seus sentimentos. Essa é a verdade. E você precisa entender isso, compreender isso. Então, esse movimento de sair para fora, né, de se elevar é importante. E a gente deve fazer isso. Não só nos relacionamentos, mas também em várias áreas da nossa vida. Aceitar, de certo modo, a dor. Isso é importante. Então, eu acho que esses fatores que eu mencionei aqui nesse vídeo, eles são importantes.
Se você estiver com essa dor, a chance são que você vai continuar com elas e com ela, né? E aí você passa a realmente entender, né? Talvez você não consiga entender intelectualmente, mas você passa a aceitar e seguir em frente. Não é um vídeo aí de, sei lá, de repente 14, 15 minutos que vai mudar você, mas você consegue já fazer alguns movimentos. Esse movimento de sair desse estado emocional, ele é importante. Quanto mais você fizer ele, menos tempo você vai ter para poder, né, ficar nessa vibe negativa. Então o pé na bunda às vezes é importante, às vezes ele pode te jogar para cima em vez de te jogar para baixo. Quem vai determinar se você será jogado para cima ou jogado para baixo é você, não são as outras pessoas. Então isso é importante. E eu acho que era esse o recado. Eu achei esse tema importante. Espero que ele tenha feito alguma diferença para você. Se você gostou, novamente deixe seu gostei, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se você quiser saber como se tornar mais produtivo para justamente superar esses momentos, né? Se você toma um pé na bunda, como você usa esse pé na bunda para ser mais produtivo, existe o meu curso Atitude Produtiva. Talvez ele esteja aberto nesse momento, talvez não. Basta você conferir nos links que estão aqui abaixo. Eu digo links porque existem também outros links que direcionam para as minhas redes sociais e também para os meus 2 livros publicados na Amazon. Basta você conferir. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.